Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Barbosa, eu sou personal trainer aqui em São Paulo. Eu sou um dos representantes da ASICS Frontrunner Brasil para falar do movimento, para falar de atividade física, principalmente corrida, que é a minha especialidade. Como já disse, eu tenho 46 anos, né? Atuo principalmente como personal trainer. Além dessas questões do movimento que eu falei para vocês, eu vim aqui hoje a convite do Conte falar um pouco de mim, falar um pouco da minha história, dividir um pouco das nossas vitórias. Fico muito honrado, muito lisonjeado em falar com o nosso povo preto diretamente. E a gente não deve só pensar nas coisas tristes que nós passamos, a realidade ela está aí, mas a gente tem muito o que compartilhar com os nossos, né, com você e o pessoal do Conte que muito me deixou honrado com esse convite. Para falar um pouco de mim, né, é sempre complicado a gente falar de nós mesmos, né? A gente, quando chega num determinado ponto, ou sucesso, ou a gente tem alguma conquista, a gente fica se culpando, às vezes a gente se esconde, achando que esse sucesso é uma culpa. Eu venho de uma família pobre, como da maioria do nosso povo preto, então a gente morava no morro, né, num lugar alto, né, o meu panorama na infância era esse, e era um ambiente em que eu me desenvolvi muito com questões motoras, né? Questões neuromotoras. Eu pude correr, eu pude subir em árvore, eu pude me jogar em barranco de terra. Joguei muita bola na rua, na lama, joguei muita bola na chuva. A gente tinha um campo de futebol próximo, né? O que me levou muito para a várzea, para futebol de salão. Então, assim, quando a gente fala de infância, né? Sempre é um negócio assim sofrido. Mas se você pensar um pouquinho, essa infância foi realmente sofrida, mas a gente teve condições que nos levaram a ter uma boa saúde, estar com nossos familiares, ter uma infância lúdica, né? Hoje meu filho, com 5 anos, uma condição melhor que eu pude dar para ele e para minha família, ele mora num apartamento, então invariavelmente eu tinha que sair com meu filho para ele brincar na rua, né? Ou levar na praia, né? E quando eu era moleque, eu morava em apartamento, então as minhas questões eram na rua mesmo. Meu pai sempre foi um cara que me cobrou de ler muito, sempre falar muito dos estudos, falava muito do que a gente precisava ser e ter. Na verdade, o ter era o caráter, era o respeitar o pai e a mãe, era respeitar os mais velhos, era respeitar os professores na escola, mas nunca abaixar a cabeça, né? Nunca se colocar numa situação de inferioridade, mesmo a gente sendo uma família pobre, humilde, a gente não se colocar em questão de inferioridade. A minha mãe também é uma mãe preta, e todo mundo aqui de repente vai concordar comigo ou não, mas a mãe preta é aquela mulher forte, aquela mulher que cobra até mais que o pai. Eu perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai com 11 anos, então eu tive que cedo amadurecer. E minha mãe foi primordial nesse processo, porque eu tenho mais 3 irmãos, e eles de alguma maneira, sobre o ensinamento e o comando da minha mãe, né, uma coisa que ela sempre falou é que a gente não podia levar para casa nada que envergonhasse a família. Então isso é uma coisa que tem na minha cabeça até hoje, porque todo mundo pode errar, o preto não pode errar. É impressionante isso, né? A gente passa por esse tipo de situação, o preto não pode errar em nada, porque quando o preto erra, ele é sempre o mais cobrado, né? E olha que coisa, né? A gente sempre é mais cobrado com tudo. Na escola, eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu sou formado, primeiramente, técnico contábil. Eu só lembro disso quando eu começo a contar a minha história
profissional, né? É muito engraçado isso. Eu não cheguei a exercer, fiz estágio, fui estagiário do Banco do Brasil, estagiário da Caixa Econômica Federal, e eu passei um bom tempo, né, perseguindo essa questão da educação, e aliás a questão da educação foi uma coisa que me perseguiu durante muito tempo. Então, eu sempre falo, é estudo, 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 estudo. Eu desde a quinta série queria ser professor, eu tive um professor de educação física. Curiosamente, eu não queria ser um atleta de alto rendimento, eu queria ajudar outras pessoas no caminho da saúde, e a educação física foi uma coisa que me brilhou os olhos naquela época, né, final dos anos 90 ali. Então eu tinha um professor na quinta série que me ajudou muito com essas questões, e era um professor branco, era um professor alto, e ele era estrangeiro, o professor Mindaugas. Ele chegou a jogar na seleção brasileira de basquete, e o professor Mindaugas foi ser professor de educação física no final da carreira e foi dar aula na periferia, coisa que até hoje eu fico pensando, né? Era uma pessoa de um sucesso absoluto e estava na rede estadual dando aula ali no final da carreira, poderia ter feito muitas outras coisas, a gente não tinha aquela noção. Foi um cara que me plantou essa vontade, e como todo adolescente preto, eu não tive muito tempo eu não tive muita escolha, eu não tive muito tempo para pensar se eu poderia perseguir meu sonho, né? E aí a gente, com 11 anos, sem pai, tive que trabalhar. A primeira oportunidade que me falaram era sobre ter um curso técnico, que eu arrumava um trabalho fácil, e eu fui fazer a contabilidade, já pensando que após a contabilidade eu queria trabalhar com direito. Era uma época aqui em São Paulo, o rap estava muito em alta, então você tinha vários grupos e vários movimentos, então a justiça social era muito forte naquela época. Bom, passado esse ato, eu fui trabalhar com comunicação, fiquei muito tempo trabalhando com comunicação. Depois desse tempo de comunicação, fiquei pensando, queria fazer alguma coisa que desse justiça social e que eu pudesse ajudar meu povo. Então eu fui fazer o direito. Eu fiz 3 anos de direito na Universidade Brás Cubas, lá em Mogi das Cruzes. Poxa, o curso acho que era 4 ou 5 anos, eu fiquei uma época sem grana, sem bolsa, sem nada, e aí fiquei mais um tempo ali em que eu não tranquei a faculdade, fiquei muito triste, né? Teve uma tia que me ajudou, mas mesmo assim eu não consegui levar esse propósito para frente. Casei, minha esposa estava grávida e minha filha estava para nascer, e aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, e fui procurar fazer uma faculdade que eu, né, pudesse levar para a vida inteira, e abracei a educação física, muito porque eu já estava começando a correr, participando de umas provas de rua aqui em São Paulo e até começando a viajar pelo Brasil. E eu posso falar para vocês que a corrida de rua foi o que me abriu os olhos para ter uma profissão. Eu queria ser treinador, e então fui resgatando tudo aquilo naquela época da quinta série. Entrei numa faculdade, eu trabalhava numa assessoria esportiva aqui em São Paulo, e o dono falou assim, cara, você tem 2 opções. Ou você vai para a Universidade de São Paulo, que é a USP, que é um ensino gratuito e é muito concorrido para entrar, ou você vai estudar numa universidade chamada FMU, que é uma das melhores faculdades de educação física, e eu acabei indo para a FMU. E, poxa, foi muita luta na universidade particular. Eu me formei em educação física, comecei a trabalhar como treinador, comecei a ter um certo destaque no meio digital, uma coisa que o profissional de educação física não fazia muito naquela época. E comecei a ter um destaque como personal trainer aqui em São Paulo, que é um mercado super concorrido. Parti para o meu segundo casamento. No meu segundo casamento, a minha esposa me ajudou muito, me situou muito, me mostrou quem eu era, me mostrou quais as possibilidades que eu tinha. E todo mundo fala que a educação física é uma área em que você não ganha dinheiro, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Não ganhar dinheiro na educação física é você ficar no lugar comum. Toda profissão que você fica no lugar comum, você não ganha dinheiro.
A educação física me fez ser um empresário, posso dizer bem assim. Eu trabalho muito para mim hoje. Trabalho sim prestando consultoria para outras empresas, né, onde eu sou treinador, tem 2 empresas que eu sou treinador, mas o meu maior foco é o personal trainer e a corrida de rua com consultoria online, eu dou essa consultoria online, então eu me dei muito bem na profissão. E não se dar bem, né? Não estou falando com arrogância. Eu corri muito atrás do que eu queria ser na minha profissão. Eu queria crescer muito na minha profissão. Por trás disso, eu sempre estudei, nunca deixei de estudar. E eu fui fazer uma especialização de uma coisa que eu já trabalho muito, que é o treinamento esportivo. Então, fiz uma pós em treinamento esportivo. E recentemente, agora já está no final do primeiro ano, a gente já está caminhando para a reta final, resolvi que ia trabalhar na área acadêmica, então fui atrás de um mestrado de educação física. Hoje eu sou um mestrando em educação física, trabalho com questões de ansiedade, estresse, depressão, que são doenças psicossomáticas, e o que a corrida de rua pode beneficiar ou ajudar essas pessoas que têm síndromes psicossomáticas. Não é um trabalho, não é um caminho fácil, é um caminho de muito trabalho. Por muitas vezes eu chego para dar aula no prédio e tem muita gente que pergunta o que eu vou entregar, e eu não vou entregar nada, eu estou ali para dar uma aula. A gente precisa mostrar para as pessoas que nós somos bonitos, nós somos inteligentes, nós somos fortes, nós movemos um mercado de trabalho gigantesco aqui no Brasil e nós movemos um capital também, né? Mas eu acho que tudo isso que eu estou falando para vocês parte de uma base sólida que é educação e família. Quando eu falo família, você unido ao seu pai, à sua mãe, não envergonhar seu pai, não envergonhar sua mãe, não se envergonhar de quem você é, de onde você veio e de qual é a sua luta. E eu gostaria de deixar para vocês aqui do Ponte que vocês possam contar comigo para qualquer dúvida, esclarecimento, para a gente falar do Ponto Preto, para a gente falar de carreira. Já me disponho aqui, se alguém precisar ou gosta de educação física, eu dou mentoria para essas pessoas. A mentoria para o Ponto Preto ela é gratuita, né? A gente faz uma análise, a gente conversa e eu gostaria que todo mundo, de uma certa maneira, chegasse aonde eu cheguei, né? E pudesse contribuir com a causa preta, com esse trabalho maravilhoso do Conte, e em que eu fiz questão, né? Assim que convidado, eu falei assim, não, eu vou tirar um tempinho, vou contar um pouco da minha história, e espero que essa história que eu estou contando para vocês seja uma história inspiradora e lembrar para vocês que assim, nós somos um povo, né, muito guerreiro, somos um povo muito criativo, nós somos um povo trabalhador, nós somos um povo muito bonito, hoje nós somos um povo muito requisitado. Eu acho que só nós podemos nos empoderar e a gente empoderar o povo preto é a nossa missão, tá bom? Conte, muito obrigado pelo convite, conte comigo, contem a minha história e eu gostaria de ouvir a história de outras pessoas. Um grande beijo, tchau. Não ganhar dinheiro na educação física é você ficar no lugar comum. Toda profissão que você fica no lugar comum,